no aprender a falar, e quando ela ganha essa autonomia, nós precisamos ter muito cuidado de ter um ambiente, vamos dizer assim, mais clean, cuidado com as palavras, porque, o ambiente é bastante responsável, eu diria que por 95% daquilo que a gente aprende. Esses períodos sensíveis, eles são momentos muito especiais no desenvolvimento cerebral. Por quê? Porque o cérebro vai estar receptivo a certos aprendizados. Quais aprendizados? Aqueles que estão acontecendo naquele momento. Aqueles aos quais a gente tem que prestar atenção no que está acontecendo ao nosso redor. E aí, é que vale o exemplo do adulto. Nós temos que valorizar aquilo que importa, aquilo que agrega, que acrescenta, e não, encher, não é, de informações e de coisas que não agregam nada, que não trazem nada de bom. Então eu vou ficar com excesso. E você não pode, por exemplo, como a gente faz, deletar, mandar para a lixeira e depois você esvazia a lixeira e joga fora. O que entra aqui vai ficar, e vai ficar na nossa memória de longo prazo. E aí vai descendo aquele acúmulo. Pensa, você acumular em um lugar como se você tampasse, vamos supor, o tanque da sua casa, né. Então aí você vai, pondo coisa, caindo água, aquilo vai enchendo, o que está lá embaixo vai começando a criar um limbo, e eu chamaria o limbo da inutilidade, daquilo que não precisa. Então, assim como nós tomamos cuidado com os alimentos, a gente não come qualquer alimento, não come alimento que está vencido, não toma remédio que a validade já foi, é a mesma coisa. Aquilo que nós colocamos dentro do nosso cérebro para processar, tem que ser exatamente aquilo que importa, né. Valorizar aquilo que é importante e deixar ir aquilo que não tem relevância, né. Então, por quê? Porque senão eu vou em uma janela não cabem tantas coisas. Então nessa janela de oportunidade eu tenho que pegar aquilo que agrega, aquilo que acrescenta, aquilo que me deixa mais rico internamente. E, portanto, eu serei uma pessoa que no convívio, eu sou aquela pessoa que tem conteúdo, que tem coisas para trocar e que, principalmente, sabe ouvir e compartilhar depois. E esse saber ouvir faz com que a gente tenha este saber, e usando essa plasticidade cerebral, este saber que eu apreendi do outro, vai ser uma troca muito interessante. Porque assim que eu sei ouvir, eu também saberei me colocar. Sempre pensando que esses momentos têm que ser de uma grande riqueza. Claro que a gente pode e deve ter momentos, em que a gente brinca, em que a gente fala um pouquinho de groselha, não tem importância, porque isso é tranquilo e eu descontraio. Tá ótimo, beleza. Mas, mesmo esses momentos do brincar, eles têm que ser, tomados de respeito, né. Tem brincadeiras que não são interessantes, e muitas vezes a pessoa não gosta. Eu vi acontecer uns dias atrás, eu estava com uma pessoa, estávamos caminhando, e essa pessoa encontrou uma pessoa conhecida. E aí ela vira: "E aí, hein, vida boa, passeando?". A pessoa respondeu para ela: "Eu estou vindo do enterro da minha mãe". Olha que colocação ruim, né. Por que foi falar, eh: "Ah, vida boa, passeando", você não sabe. Então, cuidado com isso, cuidado como você vai afetar o outro, né. Ali, qual foi a janela de oportunidade? Foi uma de acolhimento, poderia cumprimentar e dizer: "Tudo bem com você?". Aí a pessoa poderia até dizer: "Olha, tal coisa assim, assim, fazia tempo que eu não te via", né. Então a pessoa conta: "Olha, estou vindo", no caso, né, do enterro da minha mãe. E você, na empatia,
troca um sentimento com esta pessoa. Ok, né. Então você não foi desrespeitoso, não foi inconveniente, certo? Então essa comunicação, ela tem que ter uma sinergia boa, e você tem que estar atento para isso, né, porque senão, não existe essa troca, não existe esse respeito, e aí não mela um pouquinho, não fica nada bom, né. Então, quando a gente está receptivo, e principalmente começando, né, da criança no seu desenvolvimento cerebral, quando ela está receptiva para mais aprendizados, é como se determinadas janelas se abrissem para que a criança aprenda com mais facilidade. Certas habilidades como, por exemplo, a linguagem, os vínculos emocionais, a coordenação motora. Tá bom, Pro, mas o que que precisa para que isso aconteça? Meus amores, precisa que haja estimulação, um ambiente que convide a que isso aconteça. Porque se eu tenho um ambiente sisudo, pobre em elementos que a criança pode se valer, brinquedos que são automatizados. Então, o brinquedo brinca sozinho. Ela pega o controle remoto e o brinquedo vai sozinho, né? Então, assim, precisa de brinquedos, de coisas com as quais ela se envolva, ou até assistir algum desenho, alguma coisa, mas sempre algo que agrega, que acrescenta, que enriquece, que deixa este ser mais rico internamente. Isso vai fazer com que ele aprenda aos poucos a ser aquele adolescente ou aquele adulto que vê, sempre eu bato nessa tecla, que vê na vida offline uma riqueza muito aconchegante, muito acolhedora, porque aí ele aprende também a acolher.